Você já viu algo assim em toda a sua vida? É provável que a resposta seja não. Isso parece algo saído diretamente de um filme de caça ao tesouro, mas é real. A Bíblia Etíope é um dos livros mais misteriosos e controversos que já existiram. Até mesmo a Etiópia, o país de origem desse texto sagrado, é envolto em mistérios insondáveis. A Etiópia não é apenas o lar de uma das civilizações mais antigas do mundo. É também o único país na África que jamais foi colonizado. Essa singularidade permite que os etíopes tracem sua linhagem diretamente até Ham, um dos filhos de Noé, uma conexão corroborada inclusive por tradições judaicas. Mas o foco deste vídeo não é o país em si, e sim o tesouro que ele guarda. Alguns dos mais antigos rolos da Bíblia já encontrados, até mesmo anteriores à famosa Bíblia King James. A Bíblia Etíope conta com 88 livros, incluindo obras que outras igrejas simplesmente não possuem. Ela contém manuscritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e textos jamais vistos anteriormente, indicando que esses escritos já existiam muito antes do advento do cristianismo na sociedade etíope no século IV. Em outras palavras, o cristianismo não foi uma religião imposta à Etiópia, mas sim parte integrante de sua história desde muito cedo. Já no século VI, o monge e historiador egípcio Cosmas Indicopleustes descreveu a Etiópia como um país cristão. Ele testemunhou como os governantes etíopes acolhiam refugiados cristãos que fugiam da perseguição em outros reinos e impérios. Alguns grupos tribais etíopes veneram o deus cristão há mais de 3.500 anos, tornando a Igreja Ortodoxa Etíope, conhecida localmente como Tewahedo, não apenas uma das mais antigas, mas também a primeira organização cristã estruturada do mundo, desafiando a crença popular de que seria a Igreja Católica. A Etiópia também abriga um dos primeiros livros ilustrados cristãos já encontrados, datado de 2010 em um mosteiro no topo de uma montanha. Escrito em ge'ez, um antigo idioma etíope, este livro é parte dos Evangelhos. Segundo o Kebra Nagast, livro sagrado etíope do século X a.C., um governante etíope e a famosa rainha de Sabá visitaram Jerusalém para buscar conselhos com o rei Salomão. A Bíblia menciona essa visita, mas não conta que dessa união nasceu Menelik, primeiro imperador da Etiópia. Em 2012, estudos genéticos realizados em etíopes encontraram evidências que apoiam a jornada da rainha de Sabá a Jerusalém, sugerindo uma mistura entre povos egípcios, israelitas ou sírios com os nativos etíopes há cerca de 3.000 anos, durante o reinado da rainha. Apesar de toda essa riqueza histórica e autenticidade, a Bíblia etíope é frequentemente desconsiderada e não inclusa no cânone dos livros sagrados. A maioria das pessoas, inclusive aquelas da mesma fé, nunca ouviu falar dela. Isso nos leva a questionar: por quê? Para entender, precisamos de uma breve lição de história. A Bíblia, como a conhecemos hoje, passou por diversas versões e interpretações ao longo dos séculos. Os textos bíblicos originais foram escritos em hebraico antes de serem traduzidos para outras línguas. A primeira dessas traduções, realizada por São Jerônimo do hebraico para o latim por volta do ano 400, resultou na Vulgata, ainda hoje a principal versão latina da Bíblia. No entanto, no primeiro século, muitos textos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus foram escritos, mas muitos não eram verídicos, assemelhando-se mais a romances de ficção. O problema era que, na ausência de meios rápidos de verificação, como a internet hoje, muitos desses textos falsos eram tomados por verdadeiros, causando confusão e disseminando desinformação. Isso se tornou uma preocupação significativa, dada a velocidade com que as notícias falsas se espalhavam, comparável ao que observamos atualmente. Líderes da Igreja Cristã Primitiva se reuniram no Concílio de Nicéia em 325 d.C. e no Primeiro Concílio de Constantinopla em 381 d.C. com um propósito monumental: decidir quais livros seriam incluídos no Novo Testamento. Para ser considerado escritura, o livro deveria ter sido escrito por um seguidor de Jesus ou por alguém que testemunhou seus ensinamentos. Além disso, precisava ter sido composto no primeiro século e estar em harmonia com os demais textos bíblicos. Ao longo dos séculos, muitas alterações foram realizadas no que agora conhecemos como a Bíblia Sagrada. Contudo,
Uma das mudanças mais significativas ocorreu durante o reinado do rei Jaime I da Inglaterra. Apesar da Vulgata existir há mais de 500 anos, a multiplicidade de versões e relatos bíblicos da época gerava grande inquietação. Preocupado com as divergências entre as versões bíblicas então populares e desejando uma versão que unificasse as práticas religiosas e reforçasse seu poder, o rei convocou 47 especialistas. Divididos em 6 grupos, trabalharam por 7 anos revisando todas as traduções disponíveis da Bíblia, seguindo regras estritas para evitar qualquer viés. Esses estudiosos utilizaram uma variedade de ferramentas para produzir uma Bíblia científica que permanecesse fiel às línguas originais. Quando os trabalhos foram analisados, a congruência entre as conclusões dos grupos, apesar de sua separação física, foi vista como um sinal da orientação divina. Em 1611, a Bíblia King James foi publicada, tornando-se uma das versões mais acessíveis devido aos avanços na impressão. Essas revisões, tanto na Bíblia King James quanto na tradução original da Vulgata por São Jerônimo, resultaram na exclusão de alguns livros do cânone bíblico que a maioria dos cristãos conhece hoje, enquanto a Bíblia etíope ainda mantém toda a Escritura. Agora que revisamos brevemente a história da Bíblia, é hora de entender por que a Bíblia etíope foi rejeitada. Existem várias razões para a não aceitação da Bíblia etíope, mas a principal é a inclusão de livros considerados pseudepígrafos, obras atribuídas falsamente a autores que não as escreveram ou que o autor real atribuiu a figuras do passado. Esses textos são vistos como não canônicos pela maioria das outras tradições cristãs. Os textos rejeitados ou removidos foram considerados por escribas e teólogos da época como não inspirados divinamente. Muitos desses livros foram escritos por pessoas com intenções questionáveis, daí a compreensão de sua exclusão. Por exemplo, se hoje alguém publicasse um livro questionando a grandeza de um atleta reconhecido, tal como Kobe Bryant, a obra seria amplamente desacreditada. A Bíblia etíope, contudo, apresenta 2 cânones, o mais amplo e o mais restrito. O cânone mais amplo possui 81 livros, incluindo textos como Enoque, Jubileus e outros não encontrados na versão mais restrita, supervisionada pelo imperador Haile Selassie, que proclamou oficialmente esta como a versão completa da Bíblia etíope. É importante definir o que é um cânone, uma lei, regra, princípio ou critério geralmente aceito pelo qual algo é julgado. O cânone mais amplo inclui obras adicionais que não estão presentes no cânone mais restrito, que conta com 72 livros. As controvérsias internas e a existência de 2 versões distintas podem ter contribuído para a não aceitação da Bíblia etíope por outras tradições cristãs. O cânone etíope oferece uma perspectiva única sobre como a Bíblia evoluiu ao longo do tempo, desafiando a crença popular de que a Bíblia é um único livro. Na realidade, a Bíblia é uma coleção de textos e experiências escritas ao longo de muitos anos. Esse é o cerne do problema. Diferentes tradições e comunidades cristãs escolheram diferentes conjuntos de textos como sagrados, refletindo a diversidade e complexidade da própria fé cristã. Grupos religiosos, incluindo aqueles reconhecidos ou aceitos, têm uma longa história de excluir ou incluir diferentes textos com base em uma variedade de razões teológicas ou pessoais. Notavelmente, a Bíblia como conhecemos hoje foi majoritariamente redigida nos séculos 4 e 5 d.C., período em que o cristianismo na Etiópia já começava a divergir significativamente do cristianismo europeu e do entorno mediterrâneo, com essas diferenças só se ampliando com o passar dos séculos. A Bíblia etíope partilha muitas semelhanças com as Bíblias católica e ortodoxa, mas distingue-se pela inclusão de alguns livros adicionais do Antigo Testamento, provavelmente escritos nos últimos séculos antes de Cristo, ou seja, tardios no contexto dos textos do Antigo Testamento, mas antes do início do Novo Testamento. Esses livros adicionais abordam, em especial, a história e a estrutura da Igreja etíope. Um fator crucial na rejeição da Bíblia etíope pode ser atribuído à língua em que foi escrita. Composta originalmente em Ge'ez, uma língua antiga da Etiópia, sua acessibilidade ficou restrita àqueles que não falam o idioma. Além disso, a falta de traduções e as práticas únicas incorporadas pela Igreja etíope contribuíram para sua relativa obscuridade fora da Etiópia.
O terceiro motivo é mais polêmico e diz respeito à influência da política e do poder nos primórdios do cristianismo. O imperador romano da época valorizava mais o poder político do que o crescimento espiritual, levando à exclusão de escrituras que não se alinhavam com a narrativa preferencial. De fato, houve instruções para que os pergaminhos não incluídos na Bíblia fossem destruídos, mas muitos sacerdotes, astutamente, ocultaram esses textos em vasos que posteriormente seriam descobertos perto do Mar Morto nos anos de 1940. Isso pode explicar as divergências entre as versões da Bíblia, destacando a existência de uma versão completa e outra conformada às decisões humanas sobre o que era aceitável. Nos últimos anos, houve um crescente interesse pela Bíblia etíope, com muitos procurando entender o que a torna especial e as verdades que ela pode conter. As igrejas etíopes têm se esforçado para tornar o texto mais acessível, traduzindo-o para outros idiomas e promovendo estudos acadêmicos sobre ele. Pessoalmente, considero notável a sobrevivência da Bíblia etíope ao longo dos séculos, especialmente após os ataques sofridos pelo país por parte de muçulmanos e da Itália, além de um incêndio devastador que atingiu a igreja do mosteiro, onde a Bíblia estava guardada na década de 1930. A perseverança deste livro sagrado, atravessando adversidades e calamidades, apenas adiciona ao mistério e ao fascínio que o envolve.